dividir os ingredientes em secos, o líquido e os ingredientes do nosso merengue. Vamos começar assim. Aqui a gente vai coar, peneirar, né, a farinha. São 300 gramas de farinha. Eu prefiro usar a farinha de trigo especial para bolo. Segundo, a gente vai peneirar também o fermento de bolo. Depois a gente vai dar as medidas exatas. Bom, aqui a gente já tem o trigo e o fermento. Vamos mexer bem. Adicionar a primeira parte do açúcar. A gente tem 2 medidas de açúcar para esse bolo. Essa aqui são as 216 gramas de açúcar. Mistura. E para finalizar essa parte seca, uma pitada de sal. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, quando a gente vai fazer alguma coisa de confeitaria, muito importante você ter uma balança. Aqui eu tenho uma balancinha digital, que ela pesa até 5 quilos. E vale muito a pena você ter porque você precisa de medidas precisas para sua receita dar certo. Agora vamos para a parte líquida. Aqui eu vou colocar, preciso de 144 gramas de água morna. Gramas de água morna, 192 gramas de óleo. Aqui tenho 6 gramas de baunilha, que é equivalente a uma colher cheia. E tenho 96 gramas de gema. A água tá só morna, tá? Porque se a água estiver muito quente, ela vai cozinhar a gema. Misturar bem. Agora a gente vai misturar essa parte líquida com a parte seca da nossa receita, para fazer a primeira fase da nossa massa. Agora, para misturar a parte seca com a líquida, a gente vai usar a pá da batedeira, não o globo, tá? Vou encaixar aqui. Lógico, se você só tem da outra batedeira manual, tudo bem. Na velocidade devagar, a gente vai adicionando a parte líquida. Aumenta um pouco a velocidade. Sempre quando você for misturar uma coisa, ingredientes secos com ingredientes líquidos, você tem que, pelo menos umas 2 vezes, né, dar uma misturada, porque senão fica a farinha grudada lá embaixo. Aqui a gente tá mexendo pela primeira vez. Porque o ideal é isso aqui ficar bem homogêneo. Parou de novo.
conferiu se lá embaixo não tem nem um pouquinho de farinha grudado. Agora que você viu que tá bem homogêneo, vamos durante 2 minutos bater numa velocidade mais rápida. Bom, depois que a gente bateu por 2 minutos em velocidade meia alta, eu transferi a nossa mistura aqui para esse bol de vidro, para vocês poderem ver melhor a mistura. Vamos passar agora para a terceira parte da nossa massa. Vamos bater então a clara. Uma coisa muito importante, na primeira mistura a gente tinha óleo na receita. Então, depois que a gente colocou a mistura na bacia de vidro, tem que lavar muito bem a bacia da batedeira, porque se tiver um pouquinho de óleo aqui dentro, a clara não vai subir. Então, vamos colocar a clara. Aqui a gente tem 192 gramas de clara. A segunda medida de açúcar que eu falei pra vocês, que é de 72 gramas de açúcar. E aqui eu tenho 12 gramas de suco de limão. Só colocar tudo junto. Colocar na batedeira, dessa vez a gente vai usar o globo para poder bater. E vamos bater bem até ele subir de volume e a gente formar igual um merengue. Pra ver se o merengue tá bom, a gente dá uma mexidinha, ó. Tá perfeito, tá durinho, não cai. Como na clara e neve. Agora vamos misturar. Aqui tá a primeira mistura. A gente vai pegar o merengue. Colocar aqui. Esse bolo é muito gostoso. Ele é mais úmido dentro do que o pão de ló. Então, agora, cuidadosamente, no meio, cuidadosamente, a gente vai misturar a primeira mistura com a segunda. Nunca fazendo movimento redondo e brusco. A gente tá fazendo de baixo pra cima. Isso é... uma expressão é, vamos colocar ar na massa, né? Delicadamente. Mas não deixando ficar pedaço de clara inteiro, senão vai ficar parecendo um soufflé seu bolo. Continua mexendo. De baixo pra cima, aqui tem um pedaço. Tá vendo? A gente tá colocando ar na massa, fazendo esses movimentos de baixo pra cima. A gente vai parar na hora que você não vê mais pedaço de clara, tá? A gente pode fazer várias receitas com essa massa básica de bolo. Aqui tá perfeito. A gente dá uma olhadinha dos lados, não tem nenhuma massa separada da clara. Então, vamos colocar pra assar. Eu coloquei o meu forno pra pré-aquecer. Então, eu vou usar uma assadeira de bolo de 25,5 diâmetro, ou 12 inch. Eu gosto de colocar o papel alumínio, porque fica mais fácil. Eu não gosto de deixar o bolo esfriar dentro da assadeira, porque pra mim ele fica meio torto. Então, eu tirei 2 folhas de papel alumínio, porque uma só não consegue, né, cobrir toda a assadeira. Tirei 2 folhas, coloquei a primeira parte, encaixei certinho, dobrei as bordas.
para que fique do tamanho ideal do forno, né? Não vamos colocar muito alto, depois na hora de colocar dentro do forno, a gente não consegue e tem que tirar o bolo para fora. Então, se você quiser, você pode usar o spray de óleo ou de margarina aí dentro, né? Para o bolo não grudar. Então, a gente vai colocar aqui nossa massa. O legal dessas bordas que o papel alumínio faz na assadeira é que o seu bolo não vai derramar. E para que você vai fazer 2, 3 bolos fininhos, sendo que você pode fazer um bem alto, né? E depois cortar e rechear ele. Tá vendo que eu não coloquei toda a massa? Sobrou mais ou menos 2 colheres aqui, porque eu não quero um bolo tão alto. Agora a gente vai levar pro forno.